Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Zagor Especial número 67. O seguinte, recentemente eu peguei para ler o Zagor Especial número 66. Inclusive esse quadrinho foi comentado aqui no canal. Eu terminei a leitura tão empolgado que logo resolvi emendar no 67. Normalmente eu não faço isso. São 284 páginas, então quando eu leio assim um material maior, mais volumoso de algum personagem, eu troco para outro, tem muita coisa para ler, então eu acabo variando, né? Só que assim, eu achei a leitura do Zagor tão envolvente, tão fluida, que eu falei, cara, eu quero ler mais disso aqui. A narrativa realmente, ela fisga o leitor, pelo menos eu achei isso, né? Nessas duas edições que eu li, tanto na 66 quanto na 67. Aqui assim, nós temos 284 páginas que passam muito rapidamente, assim, a gente realmente, quando a gente percebe, já terminou de ler, isso acontece realmente. Bom, começamos e, pô, caramba, já acabou, né? Porque realmente a coisa flui muito bem. Eu costumo dizer assim, né, que o Zagor é um gibi de temática old school, mas ao menos nessas histórias mais recentes tem uma narrativa com ares contemporâneos, assim. Quando eu falo old school ou velha guarda, eu digo isso porque o Zagor, ele guarda muita semelhança com heróis como o Tarzan, assim, heróis da literatura pulp, e também com personagens como o Fantasma. É aquele tipo de personagem que traz um ar de ingenuidade e heroísmo. É o herói que vive para ser herói. Ele é aquilo que nós chamamos de personagem plano. E aqui, isso não é nenhum demérito. O personagem plano, ele é contraposto ao personagem esférico. O personagem plano é aquele que é sempre o mesmo, ele não sofre modificações. Isso porque o foco não é ele, é a aventura que ele vive. E a grande vantagem do Zagor é que ele permite tipos muito diferentes de aventuras. O Zagor pode estar lidando com um fazendeiro inescrupuloso, com extraterrestres, com uma situação mística, e tudo funciona, assim, funciona dentro da proposta que é feita aqui desse universo meio mágico, esse século XIX meio mágico, né? Se nós compararmos a edição 66 com a edição 67, nós temos duas propostas muito diferentes. Na edição número 66, o Zagor ajudou a debelar uma conspiração que visava causar uma guerra mundial. Aqui nós temos um western. Embora as histórias do Zagor se passem antes da questão da conquista do Oeste, né? Mas assim, mesmo se passando décadas antes, essa história aqui, com poucas adaptações, poderia ser uma história do Tex. Daqui a pouco vocês vão ver. Talvez isso fique mais claro. Aqui nós temos, nessa história aqui, duas tramas paralelas. Vou mostrar um pouco dos desenhos enquanto eu falo, né? Numa delas, uma rival do Zagor, a Blonde, essa que está aqui na capa, ela foge da cadeia e nós acompanhamos a jornada dela após essa fuga. Na outra trama, né, o Zagor intervém para ajudar alguns caçadores que foram surpreendidos em uma tocaia. Ele tenta salvar a vida desses caçadores, só que só um fica vivo. Então o Zagor descobre que um rico ele está tentando expulsar esses caçadores das suas terras. E o Zagor se oferece para ajudá-los. Reparem, né? É a típica história de western, né? A injustiça perpetrada contra os mais fracos, então de repente aparece um justo forte e intervém. Inclusive a própria temática do roubo de terras, né? E a história assim da Blonde, né, dessa rival do Zagor e a do Zagor, elas caminham em paralelo até que se sobrepõem. Aqui nessa sobreposição, perdão, antes disso, né? Na história que é construída aqui, o passado da vilã é explorado e ela ganha profundidade. Nesse retorno, nós vemos um retorno dessa personagem, né? Ela é humanizada e isso é sinalizado de uma maneira bem inteligente no roteiro. Ela tem esse apelido de Blonde, né? Mas nesse roteiro nós temos a revelação do nome dela. A ideia é que ela não é apenas a Blonde, ela não é apenas a fora da lei, ela é uma pessoa, ela é uma história.
E nessa história aqui, a Blonde, ela acerta as contas com seu passado. Inclusive, possibilidades são abertas para o futuro da personagem. A história contada é simples, né? Ela tem seus clichês, mas para mim ela foi muito envolvente. E eu dou um destaque assim para as cenas de ação, né? O Zagor, quando comparado com outros personagens da Bonelli, como Tex, a gente pode dizer que ele tem cenas de ação mais acrobáticas, né? Ele salta, rola, pula nas árvores, é realmente bem mais acrobático que outros personagens, assim. É algo meio Homem-Aranha, vamos colocar assim. O roteiro, ele tem os seus deslizes, né? Eu acho, por exemplo, que o ponto de contato entre as duas tramas soa muito orquestrado. Assim, um personagem chega no momento exato para o outro. Eu entendo que, assim, isso é um recurso, né? Esse é um recurso para criar dramaticidade na cena, né? Mas é o tipo de situação que me incomoda. Parece um pouco de preguiça do roteirista, sabe? Parece um pouco de preguiça do roteirista. Como eu falei, eu entendo o motivo, mas eu acho que dá para ter trabalhado melhor o roteiro, né? Outro ponto, assim, que eu acho que merece ser mencionado, agora não é um ponto do deslize do roteiro, mas é uma opção do roteirista, opção que inclusive eu concordei, é sobre o uso mais discreto do Chico. O Chico é esse personagem aqui, é o sidekick do Zagor, né? O Chico, para mim, ele é o sidekick mais difícil de ser trabalhado da Bonelli. De longe, o mais difícil. Mais difícil é que o Chico. Mais difícil do que o Grosso, que é o parceiro lá do Dylan Dog. O Grosso, né, ele é um personagem que, ao meu ver, ele serve para chamar a atenção para o absurdo do mundo. Já o Chico, ele é um bufão. Ele soa em várias sequências até pouco verossímil, embora eu admita que em alguns momentos eu rio das situações, né? Eu gosto também do bordão dele, que é por todos os bigodes da minha família. Mas ele é um alívio cômico que várias vezes quebra a narrativa. E a opção do roteirista aqui foi usá-lo de modo mais moderado, né? Inclusive tem uma sequência que é interessante, né? Que o Zagor dá a entender que o Chico é subestimado, que apesar de tudo ele consegue cumprir as coisas, né? Apesar de tudo não, acho que o Zagor nem fala apesar de tudo, mas ele dá a entender que o Chico é subestimado. Isso acontece numa conversa do Zagor com a Blonde, essa frase tem uma conversa do Zagor com a Blonde, né? É como se, ao dizer para Blonde, o Zagor dissesse aos leitores: eu vejo algo no Chico que vocês não veem. Interessante isso, né? O roteiro dessa edição é do Antônio Zamberletti e os desenhos são do Mauro Laurenti. Gostei dos desenhos do Laurenti. As edições publicadas aqui são as edições 631 a 633 da mensal italiana do Zagor, né? E aqui nós temos uma história completa. E uma história que, mesmo que ao falar do retorno de uma personagem antiga, é fechada e independente, ou seja, mesmo que você nunca tenha lido nada do Zagor, dá para pegar essa edição aqui e ler numa boa, né? Qualquer referência às edições anteriores que sejam importantes para a trama, a própria trama explica, a própria trama coloca, né? Assim, o Zagor é um personagem que vive uma certa crise no Brasil, né? As vendas do personagem caíram muito com o decorrer do tempo. Às vezes o pessoal olha para ele assim e tem uma impressão de que não é interessante, né? Eu tinha essa impressão. E não, é um personagem que é bacana. Claro que ele tem histórias, principalmente histórias mais antigas, que tem um ar mais infantil, sabe? Inclusive eu dei o azar na primeira história dele que eu peguei para ler. A primeira história que eu peguei para ler, eu peguei uma dessas, não curti tanto. Depois já peguei uma história escrita pelo Bozelli, que é o atual editor do Tex. Eu falei, cara, isso aqui é muito bom. E deu para ver assim que essa bricolagem, essa mescla de coisas no Zagor gera possibilidades muito interessantes. Ou seja, você nunca sabe o que esperar da próxima aventura, porque não necessariamente vai ser parecida com a anterior. Eu acho que esse ar de meio surreal e meio de inesperado, né? Que a gente pode pegar uma história, acho que essa é a palavra, né? Surreal não é correto não, é esse inesperado. A gente pode pegar uma história mais realista num número e uma história mais fantástica no outro, né? Eu acho isso muito bacana, assim, né?
na proposta. Espero aí continuar comentando o Zagor. A Mito já falou que não vai deixar de lançar o personagem. Ela fez algumas campanhas esse ano, fez algumas campanhas que foram legais, assim, né, de pré-venda, com brindes no site, e imagino que ano que vem tenha seus planos para o personagem, talvez venha algumas coisas em formato italiano aí, a gente está torcendo por isso, né? Às vezes o formatinho também gera uma certa resistência na galera, então ano que vem a gente deve ter algumas coisas do Zagor em formato italiano, fica aí minha torcida. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Agradeço aí demais por você ter visto o vídeo. Você gosta do Zagor, leu histórias boas dele? Bota aí, comenta aí na descrição, dá o teu joinha se você gostou do vídeo, compartilha ele, quem sabe mais gente aí não conhece aí o espírito da Machadinha e se interessa, e conhece também o Ministério dos Quadrinhos, né? Graças aos inscritos do canal que compartilham os vídeos e que indicam para amigos, que a nossa comunidade vai aumentando. Lembro do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos. Nesse, inclusive, vou deixar também link para material do Zagor, né? Caso alguém faça uma compra através desses links, isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Eu acho que é só isso que eu tinha para dizer. Um abração e até o próximo vídeo.